Mas lembrando ainda de um parágrafo aqui, 27, eu estava lendo aqui o profeta falando, como nós já falamos muito sobre o poço de Betesda. O que eu anotei também, deixa eu ler aqui primeiro, porque senão eu vou passando, não leio. Eu anotei aqui para a gente entender melhor, eu anotei o seguinte: o Espírito de Deus opera quando a palavra é manifestada para aquele dia ou era. Então o Espírito de Deus entra em ação e faz aquela palavra reviver. Então o Espírito de Deus entra em ação naquela palavra da hora e faz ela reviver. Não faz reviver mais o que passou. O que passou, passou. E o que virá, se vier, que ninguém sabe, mas nós estamos aqui agora hoje. O futuro só Deus sabe. Mas nós estamos aqui. Sabe? Então o que nós temos que entender, então o Espírito de Deus entra em ação e faz aquela palavra reviver. No momento, na hora que nós estamos vivendo. Então, aí eu estava lembrando do profeta falando nessa mesma mensagem, aqui no parágrafo, na mensagem, quais são as obras de Deus, no 27, ele falando sobre o poço de Betesda. E aí a gente vê como é que Deus mesmo cumpre com sua palavra. Jesus, você já pensou, como o profeta diz aqui, é um homem cheio de compaixão. Não havia uma pessoa e não há uma pessoa que tem tanta compaixão dos filhos como Deus. Jesus, cheio de compaixão, passou no meio de 2.000 ou mais pessoas que estavam praticamente à morte. E ele, cheio de compaixão, passando no meio de todas aquelas pessoas, e foi a um homem que andava. Aquele homem só andava lentamente, 38 anos. Ele não ia morrer com aquela doença. Mas veja como nós estamos aqui para obedecer o Espírito. O mesmo Deus em carne, obedecendo a voz do Espírito, e não podia mudar. Ele, cheio de compaixão, ele podia curar todo mundo, mas ele passou no meio de todos e foi curar um que andava. Porque era o cumprimento da palavra e ele não podia fazer outra coisa a não ser curar só aquele e deixar os outros. Deus faz o que Ele quer. Sabe? E ninguém pode contender com Deus. Sabe? Por quê? Porque então que Ele passou no meio de tantas pessoas, crianças e tudo ali, precisando de cura, e Ele foi curar um que andava. Mas no programa de Deus, naquilo que Deus tinha, era só aquele que ia ser curado. Mas aí que vem a coisa, não é por causa da cura divina, é aquele homem, em meio a toda aquela multidão, só ele ia receber a palavra de Deus. Essa é que é a verdade. Todos aqueles iam rejeitar Jesus quando ele chegasse perto deles, naquele dia, porque aquele dia só Deus entende. Aquele dia era o dia de Deus. Vocês notaram que aqui há um dia hoje que é entendido por Ele? Não é dia nem noite, mas será um dia conhecido do Senhor. Quer dizer, não é um dia comum como o nosso, mas é um dia de Deus. Então aquele dia de Deus ali, quem ia entender aquele dia ali naquela multidão? Só aquele que foi curado. Porque ele não foi curado só o físico, a alma dele foi curada. Porque ele recebeu a palavra e os outros não iam receber. Qualquer um daqueles aleijados, mancos que estavam ali, se Jesus chegasse perto deles e falasse: se você quer ser curado, hoje não é dia, hoje é sábado. Mas aquele indagou só isso: olha, na verdade eu quero ser curado, mas eu não dou conta, porque o outro vai primeiro que eu. Ele replicou:
Você quer ser curado? É claro que ele queria, né? Então pega a sua cama e anda. Tá vendo? Ele faz o que os outros não têm coragem de fazer. Porque os outros não tinham coragem de carregar a cama, porque eles ficariam com medo dos judeus. Mas aquele não, aquele tinha coragem e tinha revelação e sabia quem estava falando com ele. Você sabe quem está falando com você? Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está falando conosco. Esta é a revelação do dia. Por isso que ele está falando assim, ó, por que um homem andando, um homem cheio de compaixão, andando no meio de tanta gente? Quer dizer, a maioria deles, como hoje, né? Como hoje pensa, né? Pensa da mensagem, pensa de mensageiro que é falso, isso e tudo. Olha, porque eles não entendem Deus, mas Deus está fazendo exatamente o que Ele quer fazer. E o que Ele programou, Ele está fazendo. E agora quem tem que entender isso é eu e você. É nós. Nós temos que entender o programa de Deus, não o nosso. E o nosso sempre vai dar errado. Mas todo o programa de Deus acontece e vai acontecer da maneira certa e no final dá tudo certo. Sabe? Então isso que nós temos que entender. Por quê? Porque às vezes até as pessoas pensam assim, mas por que Jesus fez aquilo? Fez aquilo exatamente por causa disso. Porque os outros não iam receber a mensagem. Só tinha um. Porque é 1 de 1 milhão. Tá? É 1 de 1 milhão é que vai. Tá? Isso aí dá para animar a gente, não dá? Você acha que nós vamos desanimar? Não, nós vamos animar. Que se é um, nós podemos dizer, esse vai ser eu, porque eu creio. É difícil para mim, é difícil para nós, mas para Deus nada é impossível. Tá? Os discípulos chegou a falar, Senhor, mas aí desse jeito é impossível. Ele disse, tudo que é impossível para o homem é possível para Deus, né?